Eu tô com o narigão, né, dando trabalho, pensa para dormir na dificuldade. Rapaz do céu, a garganta já está incomodando. Quantos de nós estão, né, desse jeito? E não deve chover, né, tanto assim de forma suficiente para aplacar esse clima esturricado. Tomara a Deus, né, que venha. Mas chuvas mais carregadas estão previstas só para o fim de setembro, começo de outubro. Até lá, meu amigo, nós vamos suar. E o duro é que malemar sai a gota de suor do poro, ela já evapora. Roda. Grande parte da cidade de Bauru é formada por poluentes. Eles vêm principalmente da fumaça dos escapamentos, das queimadas e da atividade industrial. Nesse período do ano, quando a umidade relativa do ar é bem mais baixa, a tal nuvem gigante pode ser vista facilmente. Sem chuvas, ela demora muito mais para se dissipar. Aí, quem tem problemas respiratórios sofre. Em casa, a Tassiane convive com essa preocupação por causa da filha. A Helena, de 3 anos, já teve asma, que agora precisa ser controlada. Para evitar a secura, que poderia prejudicar o tratamento, uma das saídas é usar esse aparelho. Eu mantenho o umidificador em casa, então nos ambientes onde ela está eu deixo com umidificador. No quarto eu deixo com umidificador, às vezes não deixo a noite toda, mas por um período eu deixo. A manta, o tapete e a limpeza da casa precisam estar sempre em dia. Poeira acumulada faria mal para Helena. O tapete, todo dia a gente passa um pano, a gente varre, a gente manda fazer a higienização do tapete também. E em casa, os cuidados com a poeira, porque a poeira ela fica muito tempo suspensa no ar por conta do tempo seco. Umidade baixa é uma preocupação geral, diz o meteorologista do IPMET-UNESP. No período mais seco, muita gente entra em contato com o Instituto para saber sobre a secura do ar. O pessoal pergunta se essa umidade vai continuar baixa, né? Se a gente tem alguma previsão sobre isso. Então, nessa época do ano, é bastante procurada. Acompanhamos a Sandra, do IPMET-UNESP, numa das 4 medições diárias da umidade. Esse trabalho é feito às 3 da madrugada, 9 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite. No sistema chamado de convencional, ela toma nota dos dados registrados por 2 termômetros. Eles marcam a temperatura do ar nesses horários. O IPMET-UNESP de Bauru também utiliza o sistema automático para fazer a medição a partir desses sensores que ficam nessa torre. Agora, a moça do tempo aqui do IPMET-UNESP vai registrar, vai jogar os dados que ela acabou de colher aqui no computador. São 2 dados. Um deles é do bulbo ou termômetro seco e do bulbo ou termômetro molhado. E aí, o computador vai se incumbir de levar em consideração outros vários fatores. Alguns deles, por exemplo, são a pressão atmosférica, a velocidade do ar, para que aí haja um cálculo em relação à umidade relativa do ar. Já dá para ver qual cálculo é? Esse aqui, ó. Esse aqui, no caso do sistema convencional, ele está apontando 62,3% de umidade relativa do ar às 9 horas da manhã. Só que tem também o sistema automático, que é esse que ela está mostrando agora. Ó. Existe uma diferença entre eles. O sistema automático, ele está apontando agora 56%, mas ele sempre apresenta uma variação de 5%. E aí, o que eles fazem quando dá essa diferença? Eles levam em consideração o sistema convencional. Por quê? Porque ele é bem mais preciso e está bem mais próximo do que diz a realidade. O problema é quando nesse horário, por exemplo, 40% ou 30% que nós já vimos eventos assim. Significa que mais tarde vai ficar ruim. Entre 14 e 15 horas, aí baixa mais ainda, aí fica irrespirável. Mas nesse patamar, esse horário, vai ficar em torno entre 30% e 40% a umidade até as 14 horas. Como o inverno já está no fim, chuva mesmo para melhorar o clima só dentro de alguns dias. O mês de setembro é outro mês que chove pouco, em torno de 70 milímetros a média, né? A previsão é que até o final do mês, pelo menos essa média seja alcançada, né? Mas a chuva mesmo vai regularizar a partir da segunda quinzena de outubro. Nossa, mas tá longe daqui para lá, hein, rapaz? Nós não concluímos ainda nem a primeira quinzena de setembro. Figueiredo, ajuda nós. Doutor Flávio, me ajuda, doutor Flávio. Ele é otorrinolaringologista e atendeu ao nosso convite para participar ao vivo do quadro Mais Saúde aqui no Balanço Geral. Tantas e tantas pessoas. O senhor está dando conta dos atendimentos por conta dessa situação toda climática? Realmente o clima está judiando da nossa região, vamos dizer assim, né? O clima muito baixo, ele favorece aos quadros infecciosos respiratórios, tanto inflamatórios quanto infecciosos, né?
por mudar a fisiologia, o funcionamento do organismo na parte respiratória. Então, se a gente pegar nos últimos 40, 50 dias, as médias de umidade relativa do ar estão ficando em torno de 20% a 30%. Para a gente fazer um comparativo, no deserto do Saara, a média anual é 17%. Então, é praticamente uma média de deserto que a gente está encarando. A gente chega a solas, né, e próximas do índice de umidade, próximas a 10%. É típico do cerrado, né, mas nunca favorável à saúde humana. Né? E aí a gente tem como reverter esse processo todo de nariz trancado, gargantas secas. Existem algumas medidas simples, fáceis e baratas que a gente pode tomar no nosso ambiente de casa e no nosso trabalho, que vão minimizar a agressividade do clima, né? Eu costumo dividir em duas partes, as medidas no indivíduo e as medidas do ambiente. As medidas do indivíduo é a gente ter uma boa hidratação, beber bastante líquido, bastante água, água de coco, sucos naturais. Lavar o nariz com soro fisiológico. Essa é uma medida que todos nós deveríamos adotar como uma condição de higiene diária. A gente não toma banho, não escova os dentes. Então, a lavagem nasal, a gente tem trabalhos que mostram que ela é efetiva na redução dos quadros infecciosos respiratórios. Então, se a gente puder lavar com soro fisiológico, ou naquelas garrafinhas que tem na farmácia, ou na própria com seringa, já ajuda muito a atenuar o clima. Evitar exposição durante certos períodos do dia. Esses que são os mais críticos, exato, né? De agora até umas 4 horas da tarde. Das 10 da manhã às 4 da tarde, é totalmente contraindicado realizar atividades físicas em ambientes abertos, devido às condições muito agressivas que o clima se encontra. Uso de colírios... Vou pedir só para o senhor ficar um pouquinho mais de frente, assim, para a câmera. Não, para aquela que está com a luzinha acesa. Então, uso de colírios para lubrificação ocular. É, porque os olhos também, né? Irritam. Hidratantes dermatológicos. E uma outra série de coisas que a gente pode fazer no dia a dia que vão atenuar. Se der alguma incômodo maior, formação de bastante catarro, procurar a atenção médica. Óbvio, essas medidas são medidas que a gente toma em casa. Porém, começou a ter febre baixa, sangramento nasal, que acontece muito nesta época do ano devido à lesão de microvasos na mucosa nasal, febre, tosse produtiva, muito secretivo, procurar um médico de confiança, o serviço de saúde mais próximo da casa, para estar dando uma olhadinha, uma avaliadinha no que pode ser feito. É rinite. O que é? Tudo quanto é ite, a gente sabe que é um problema sério. Mas as rinites, eu vou tomar um antialérgico aqui e resolve. Na verdade, não pode ter um efeito tão favorável. Exato. Assim. E o que é muito comum é a confusão dos quadros. É muito comum as pessoas tomarem medicações erradas para problemas que não devem ser tomados. É muito comum nos quadros de sinusite as pessoas usarem antialérgicos. E isso não é indicado, porque ela piora o quadro da sinusite. Então, é bom uma avaliação médica que vai trazer uma segurança naquilo que... O que é a sinusite e o que ela difere da rinite? Tá. O nome certo não é sinusite, é rinocinusite. A rinite é um processo inflamatório na pele do nariz. A rinocinusite é um processo inflamatório que acomete a pele do nariz e os seios da face. As cavidades ósseas que a gente tem. Perfeito, os espaços ósseos que a gente tem na face. Uma rinite necessariamente não tem que se usar um antimicrobiano, um antibiótico. Só um tratamento medicamentoso, uma lavagem nasal, uma medicação tópica nasal vai resolver o problema, diferente de um quadro de uma rinocinusite bacteriana, por exemplo. Aí tem que entrar com antibiótico. E quem faz essa separação do que é uma ou a outra? Profissionais como o doutor Flávio. Muitíssimo obrigado, eu agradeço. Querido. Muitíssimo obrigado. Sempre à disposição. Uma ótima tarde. Sempre à disposição também o nosso jornalismo. Peço licença ao doutor Flávio para que a gente siga com o balanço geral.